Olá, tudo bem? Meu nome é Fagner, autor do site comoperdeраbarriga.net, e neste vídeo eu vou explicar o porquê de ser tão difícil emagrecer. Vamos ao vídeo. Você fez de tudo e não emagreceu. De quem é a culpa? É da dieta ou será genética? Você comeu muito ou você malhou pouco? Vamos entender cada um. Primeiro, a dieta. Existem vários tipos de dieta. Existe a dieta dos pontos, existe a dieta do atum, existe a dieta da sopa, existe várias dietas. Também a da USP, enfim. O problema da dieta é o seguinte: quando você faz uma dieta, por exemplo, a dieta dos pontos, que você conta calorias, esse tipo de dieta ela é ineficaz. Isso porque você se atém à quantidade de calorias que você come e não de onde que é a fonte dessas calorias. Não adianta nada você comer 800 calorias de um alimento não saudável. É bem melhor você comer 1000 calorias de um alimento saudável do que 800 calorias de um alimento que não é saudável. Concorda comigo? Então, o primeiro ponto que as pessoas geralmente não conseguem emagrecer é a escolha da dieta. E como que você vai escolher uma dieta? Você vai escolher uma dieta que seja saudável, uma dieta que você está fazendo uma reeducação alimentar, ingerindo muitas fibras, muitos legumes. Em vez de comer carboidratos simples, você vai consumir carboidratos complexos. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dieta. Muitas pessoas culpam a dieta por tudo, né? Não, dieta não, sobre a genética. Muitas pessoas culpam a genética por tudo. Agora imagine a seguinte situação. Você tem um gene que está predisposto a engordar. Só que você é do tipo que é ativa, você faz exercício, você come bem, você é aquela pessoa que faz o que é necessário para manter no peso. Você vai engordar? Não. Agora imagina, se na sua genética já diz que você tem mais chances de engordar, e você é do tipo de pessoa sedentária, que senta no sofá com, com batata fritas, controle remoto na mão, assistindo TV, você vai engordar? Com certeza vai, né? Então, esse é o ponto. A genética, ela tem culpa? Sim, em alguns casos. Porém, o que você faz conta muito mais do que a genética. O terceiro ponto é, você comeu muito. Essa questão de comer muito entra na ideia da dieta. As pessoas, quando elas fazem dieta, elas acham que o problema é na quantidade de comida. Não, não é. O problema, o problema não está na quantidade que você come, e sim no que você come. Se você fez um prato principal cheio de gordura, carboidrato simples, aquele carboidrato refinado, você vai engordar. Porém, se seu prato principal é uma salada com muita, com frutas, com verduras e tudo mais, você vai engordar? Não. Na verdade, comer ter como prato principal uma salada é a melhor dica que você pode tirar de proveito deste vídeo para poder emagrecer. Sempre consumir muitas fibras, que as fibras elas fazem o seu metabolismo trabalhar mais para digeri-las. E é essa a ideia, fazer o seu metabolismo trabalhar para você gastar as calorias. Você malha um pouco? Essa é outro ponto a ser esclarecido, né? Você chega, quer começar um plano para emagrecer e vai à academia. Chegou na academia, acha que tem que chegar, tem que ir para a esteira, tem que correr, aquela coisa toda. É necessário isso? Não. Você não precisa ser Usain Bolt para poder emagrecer. Você não precisa chegar na academia achando que vai destruir. Não, não precisa disso. Você chegou na academia, primeiro você vai fazer uma esteira ou você vai da bicicleta, tanto faz. Você pode começar caminhando. Ah, Fagner, tá tranquilo caminhado, beleza. Então você vai para o próximo nível. Qual que nível é esse? Você pode fazer uma corrida mais de leve e vai aumentando aos poucos. Você não precisa chegar e vai fazer supino, pegar um máximo de peso, não. Você pode começar aos poucos e ir aumentando gradativamente. Então essa ideia de malhar pouco, ela não convém à nossa ideia. Claro, você tem que aumentar o nível dos seus exercícios. Agora, não vale também você pegou muito peso, correu muito na segunda-feira, aquela coisa toda, e ficou terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo sem malhar. Aí quando chega no final de semana, você vai para o churrasco, você vai beber, você consome aquele negócio todo. Isso não adianta, porque você
malha segunda, acha que vai queimar a semana toda que você fez de errado e ainda com a dose extra do final de semana. Então essa é a ideia. O problema não é malhar pouco, é malhar, você tem que malhar de forma constante. Não adianta malhar um dia na semana e achar que está tudo resolvido. Então nós vamos para o próximo slide. A partir de agora você vai ter que ter muita atenção no que eu vou falar com você. Que depois desse vídeo você vai se sentir uma pessoa totalmente diferente. Vai perceber, eu estava fazendo isso errado, não vou fazer mais. E vai conseguir atingir o seu objetivo. Mudar não é fácil, esse é o primeiro ponto. Se mudar fosse fácil, todos seríamos pessoas melhores, não somos, não é mesmo? As pessoas elas mudam gradativamente, mudam aos poucos, melhorando aos poucos. Nós vamos, para você emagrecer, você precisa de informação, é o que você está buscando. Por exemplo, você talvez tenha chegado a esse vídeo achando que a culpa era só da genética, ou que o problema era da dieta, ou que você não tinha problema, que o problema é que você não conseguia emagrecer e ponto, que é quase universalmente aceito que pessoas que estão acima do peso não conseguem emagrecer, que não é verdade. O problema é falta de informação, ou informação de forma desorganizada. Você pega uma revista, você lê um post e acha que sabe tudo de nutrição. Aí o que você faz? Eu vou começar isso porque tal post falou que emagrecer desse jeito. Não. Você tem que buscar informação cada vez mais. Aí eu volto a dizer. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu site para você estar entrando, buscando mais informação. Então, sempre, informação é importante. Informação é aquela história, né? Saber é poder. Por exemplo, vou explicar a vocês alguns exemplos de informações que você pega e acha que isso só basta. Um fato: abacaxi ajuda a eliminar a gordura. Sim, ajuda. Mas a pessoa vai lá e pensa: não, abacaxi ajuda a eliminar a gordura. O que eu vou fazer? Vou para o churrasco, final de semana. Quando eu chegar, eu vou comer uma cesta de abacaxi. Vai funcionar? Não vai funcionar. Ele ajuda a eliminar, mas não é achar que ele vai eliminar 1 quilo de gordura. Não é assim que funciona. Então, essas informações isoladas que acabam fazendo as pessoas não emagrecerem, desistirem do plano alimentar delas. Então, outro exemplo. Limão possui uma substância chamada limoneno que ajuda a derreter as gorduras. Isso é fato. Porém, não adianta você consumir aquele tanto de gordura e achar que se tomar uma limonada vai resolver tudo. Primeiro ponto, você vai lá, pegou e comeu muita gordura, agora eu vou tomar um suco de limão para poder eliminar as gorduras que eu tomei. Aí você vai lá, pega a água, coloca aquela coisa toda e enche de açúcar. O outro ponto, não se deve consumir, tente diminuir o máximo o consumo de carboidratos simples. O que seriam carboidratos simples? Seriam aqueles carboidratos que, quando eles estão no nosso organismo, eles são mais fáceis de entrar nas nossas células e vão elevar o nível de insulina, do nível de insulina no nosso sangue. O nosso pâncreas vai liberar muita mais insulina para conter a, o açúcar que está no nosso sangue. Então, quando você for ver a palavra carboidratos simples, né, a expressão, na verdade, carboidratos simples, é isso que quer dizer. Quando você consome muito carboidratos simples, você faz ter picos de insulina no seu sangue. Isso não é bom. Aí, o que eu estava continuando a dizer aqui, o limão, aí você pega o limão, faz o suco, colocou açúcar. A substância não vale de nada depois disso, porque você já tinha gordura no seu corpo e você vai consumir carboidratos simples. Então, essa é a ideia. Informação é importante, mas você tem que sempre buscar mais informação. Porque não adianta falar um fato isolado que abacaxi ajuda a emagrecer ou que o limão ajuda a reter gordura. Você tem que buscar mais informação. Então, vamos lá. Vício. O que seria um vício, né? Vício é aquilo que, quando você não consome, você se sente mal. Por exemplo, um vício simples e bobo que eu tinha era o vício do café. Sim, o vício do café. O meu problema era o seguinte: chegava em casa, bebia muito café, quando eu não bebia café, eu me sentia mal. E minha mãe direto falava comigo: Wagner, você tem que diminuir a quantidade de café que você toma, você está ficando muito estressado, aquela coisa toda. Aí eu resolvi: não vou parar de tomar café então, né? Eu estava começando a descontar nos meus irmãos, chegava em qualquer coisinha, era motivo de estressar.
resolvi parar de tomar café. As primeiras semanas que eu parei de tomar café foram assim muito, muito ruins. Por quê? O meu corpo, ele estava tirando tudo que o não, ou melhor dizendo, meu corpo estava desintoxicando. Quando você toma uma substância que é nociva ao seu corpo, mesmo café, e essa substância te faz mal, o seu corpo repara o dano que essa substância causou. Porém, ao fazer esse reparo, você se sente mal. Mas se você consumir alguma coisa, por exemplo, se você comer alguma bobagem ou a comida comum, isso vai parar, esse efeito vai parar. Por quê? Porque quando você entra no processo de metabolismo, o seu corpo começa a realizar todo aquele processo, aí para a desintoxicação. Mas não adianta você ficar atrasando. Você parou de tomar, ter um vício, para com ele, você vai sentir mal pelas primeiras semanas, vai sentir dor de cabeça, aquela coisa toda, mas vai ficar limpo. Por isso, as pessoas dizem que é impossível, ou é muito difícil parar de fumar, exatamente por isso. A pessoa ficou por 20 anos fumando e depois quer parar de um dia para o outro achando que vai ser fácil. Não vai ser. O seu corpo passa por esse processo. Então, você é viciado em fast food? Você é viciado em salgados ou em doces? Quando você parar de consumir uma substância que te faz mal, isso você vai sentir mal, mas aquilo é necessário para o seu corpo ficar melhor futuramente. Apoio familiar. Um grande problema que as pessoas que estão acima do peso encontram é na hora de querer emagrecer. Isso porque quando vão buscar apoio familiar, nem sempre eles conseguem. Mas vamos chegar a um acordo. Você, a vida toda, esteve acima do peso ou teve alguma desilusão amorosa, qualquer coisa do tipo, e engordou. A família já acostumou com o jeito que você é. Seu pai, a sua mãe amam você pela forma que você é. Aí você simplesmente quer emagrecer, fala que entrou no site, quer emagrecer, aquela coisa toda. Isso, a mudança não é fácil, nem para você e nem para eles. Então, por isso o apoio familiar talvez no início seja difícil. Aí como que você vai fazer, né, para buscar a confiança deles? Você vai entender isso logo mais. Quais os motivos que levam você a emagrecer? Essa é uma pergunta que você tem que responder para poder resolver o problema do apoio familiar. Quais os motivos que te levam a emagrecer? Você já parou para pensar nisso? Talvez seja uma pergunta boba, mas você tem que pensar muito. O motivo tem que ser muito forte. Nós vamos lá a alguns exemplos. Quero emagrecer para vestir aquele vestido vermelho que não me cabe. Esse é um motivo. Ou quero emagrecer para poder ter mais energia para brincar com meu filho ou minha filha. Um outro bom motivo. Ou quero emagrecer para ser mais seguro de mim mesmo ou de mim mesmo. Ou quero emagrecer para não precisar me sentir incomodado ou incomodada toda vez que aquela moça ou aquele rapaz me olham. Então, tudo vale, né? Ou simplesmente quero emagrecer para calar a boca daquela metida. Como eu disse, tudo vale. Basta ter um motivo forte, que só de você pensar naquele motivo você tem vontade de malhar, você tem vontade de fazer dieta, certo? Então, o objetivo é simples, tenha um objetivo forte. Essa ficou igual a da cidade uma, né? Mas vamos continuar. Aquela ideia lá de apoio familiar, vamos voltar. Apoio familiar. Como que você vai conseguir convencer o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu esposo, ou a sua esposa para te ajudar? De forma bem simples. Você vai colocar em mente qual é o seu objetivo. Colocou o seu objetivo em mente, aí você vai chegar para o seu pai, sua mãe, sua esposa, quem for, e vai explicar. Por exemplo, vou dar um exemplo de como se fosse a sua mãe. Você vai chegar, só um minutinho. Você vai chegar para sua mãe e vai falar: Mãe, opa, deixa eu voltar aqui. Mãe, eu sei que você me ama, aquela coisa toda. Eu quero emagrecer por causa disso, 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 disso. Eu quero levar uma vida mais saudável. Eu quero poder correr. Eu quero poder ir para a praia sem me sentir incomodado, me sentindo seguro comigo mesmo. Esse é um bom motivo. Explique, pare, sente, explique. Porque se a mudança não é fácil para você, imagina para eles, né? Aí, deixa eu ver se eu coloquei mais um. Sim, coloquei. Aí, hora de conversar com a família. Você conversou com a família e explicou os seus motivos. Talvez a família não aceite no início, mas elas vão te dar um tempo para você
se explicar aquela coisa toda e vão entender. Aí conversou, eles entenderam, chegou a hora de colocar algumas regras. Sim, regras são importantes para você se manter na linha. E como que seriam essas regras, né? Por exemplo, tomar sorvete de casa. A partir de hoje, não pode trazer sorvete para casa. Porque isso, a ideia de eles trazendo sorvete para casa e você era uma pessoa que era viciada em sorvete, faz você querer sorvete e desistir da dieta. Entendido? Então você tem que colocar algumas regras. Claro, tudo conversado. Outro exemplo, eu faço seu prato favorito 2 vezes por semana, desde que, vamos supor que você é uma mulher e tem um esposo e conversou com ele concordou, aquela coisa toda, e você emagreceu. Só que aí você vai querer fazer comida saudável, talvez ele não goste, talvez ele também esteja acima do peso, e você quer que ele te apoie, mas só que ele não quer mudar. Então você vai combinar da seguinte forma: eu faço seu prato favorito 2, 3, quantas vezes por semana você quiser e puder. Desde que você não traga, por exemplo, sorvete para casa, você só coma comida não saudável fora de casa. Essa é a ideia. Não trazer doce para casa, essa é uma ideia interessante. Ah, se você quiser comer um doce, você vai na doceteria, come o doce lá e não traga para casa, que aí você vai estar me ajudando a emagrecer. Certo? Os erros. Quais são os principais erros que as pessoas cometem quando querem emagrecer? Cortar os carboidratos. Quando a pessoa quer emagrecer, ela fala, não, eu vou acabar com as fontes de calorias. Quais são elas? Carboidratos, proteínas e gorduras. O problema é, o carboidrato não é o vilão, não em si. O vilão é o carboidrato simples. E as pessoas se resolvem simplesmente cortar todos os carboidratos, o que é praticamente possível. Imagina aqui, você deve cortar o açúcar refinado, mas a batata doce é um carboidrato complexo, então você pode investir nele. Essa é a ideia. Cortar os carboidratos pode, pode, os simples, os complexos não. Consumir pouca gordura. Se você está acima do peso, coloque uma coisa na cabeça, gordura você tem de sobra. Então, nas primeiras 3, 4 semanas, não precisa consumir nada de gordura, que aí você vai estar ajudando o seu corpo a eliminar ela mais rápido. Você tem gordura de sobra, você não vai ficar com déficit de gordura. Elimine toda a gordura por 4 semanas. Fazendo isso, você não vai dar ao seu organismo mais gordura para ele estocar. Essa é a ideia. Salgar os alimentos. O problema de salgar os alimentos é o seguinte: o sal ele age como um soluto no nosso organismo e a água como um solvente. Toda vez que nosso organismo tiver muito sal e nós bebermos água, a água vai diluir aquele soluto, aquele sal. E com isso, você vai ter aqueles inchaços, ou na barriga, ou nos braços, ou nas pernas. Quando você corta o sal da sua alimentação, eu não estou falando para cortar e comer uma comida sem gosto. Você tem várias ervas, você tem, por exemplo, é, o tomillo, que é um tipo de ervas. Você tem assim, eu tô até perdi agora. Tem vários e vários tipos de ervas que você pode colocar aplicar na sua comida para a sua comida não ficar sem gosto. Até o final do vídeo eu lembro. Enfim, salgar os alimentos, essa não é a ideia. Diminua o consumo de sal, o mínimo possível que você puder. Esperar resultados milagrosos. Ah, entrei para academia, comecei fazendo uma dieta e agora eu vou emagrecer 10 quilos em 2 semanas. Coloca uma coisa na cabeça. Talvez você emagreça 10 quilos da primeira semana, porém, as próximas semanas não serão os mesmos resultados. Os resultados vão diminuir, porque o seu corpo ele vai se ajustar. Lembra aquela coisa que eu falei do equilíbrio? Tudo na vida busca um equilíbrio. Se você pegar uma pedra e jogar no lago, vai dar aquelas ondas, só que no decorrer do tempo você vai ver que aquelas ondas elas vão... Oh, inferno, gente. Aquelas ondas elas vão parar e o lago vai voltar a normalmente virar aquela forma de pântano. Então essa é a ideia, não espere resultados milagrosos. Isso não vai acontecer. Você vai emagrecer muito no início e vai diminuir esse ritmo, mas vai chegar lá. Lembre-se do seu objetivo. Essa é a ideia. Anote seu objetivo na geladeira, pega uma foto sua quando se você já foi magro, pega uma foto sua de você magro, coloque na geladeira, um lugar que você sempre vai estar vendo quando você acordar, ou você prega do lado da cabeceira da sua cama, onde você quiser. Se você nunca teve um peso abaixo,
Pega uma foto de alguma pessoa que você se inspira em ser, uma pessoa que tem um corpo que você gostaria de ter, que você quer alcançar. Coloque lá essa ideia. Lembre-se do seu objetivo, lembre-se dos seus erros e lembre dos erros que as pessoas cometem, não cometa os erros. Se você já cometeu algum erro, não cometa mais e de agora em diante siga as ideias que eu passei nesse vídeo. Se você quiser mais informação, acesse o site comperderdabarriga.net, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E tenha um bom dia.